Um amor nas estrelas. Episódio 1. A Escola dos Sonhos. Céu estrelado sobre o interior do Maranhão. Às vezes eu penso que a minha vida começou de verdade numa escola agrícola perdida no interior do Maranhão. Mas antes de contar essa história, preciso voltar um pouco no tempo. Voltar para um lugar simples. Um povoado cercado por estradas de terra, casas humildes, cercas de madeira, galinhas soltas pelos quintais. Um lugar tão pequeno que muita gente nem encontraria no mapa. Mas para nós, era o centro do universo. Naquele tempo, a vida era feita de coisas simples. O canto dos galos ao amanhecer, o cheiro de terra molhada depois da chuva, as brincadeiras inventadas com qualquer pedaço de madeira encontrado pelo caminho. E os sonhos. Os sonhos eram enormes, muito maiores que o lugar onde vivíamos. Construção da Escola Agrícola Criança Esperança. Foi então que uma notícia correu pelos 3 povoados. Uma escola agrícola seria construída bem ali, no meio do nada. Para muita gente parecia impossível. Uma escola moderna, com salas de aula, refeitório, horta, criação de animais, açude. Um lugar onde estudar não seria apenas sentar numa carteira. Seria aprender com as mãos, com a terra, com a vida. E aos poucos o sonho começou a ganhar forma. Primeiro chegaram os caminhões, depois os operários, depois as paredes. E quando percebemos, a Escola Agrícola Criança Esperança estava de pé, como um portal para um futuro que ninguém acreditava ser possível. Willy desenhando embaixo de uma árvore. Naquela época eu tinha 15 anos. Era tímido, quieto. Gostava mais de desenhar do que de conversar. Passava horas rabiscando personagens, criaturas, paisagens, mundos inteiros. Talvez porque fosse mais fácil colocar sentimentos no papel do que dizer em voz alta o que eu realmente pensava. Eu não fazia ideia, mas aqueles desenhos acabariam fazendo parte da minha própria história. Primeiro dia de aula. Quando os portões da escola se abriram, parecia que um mundo novo tinha surgido diante dos nossos olhos. Meninos e meninas vindos de vários povoados, todos carregando sonhos, medos, expectativas. Alguns queriam aprender, outros queriam fazer amigos, outros só queriam sair de casa. E alguns nem imaginavam que encontrariam ali algo capaz de mudar suas vidas para sempre. Rotina da escola. Horta, açude, galinhas e alunos trabalhando. A rotina era intensa. Quem estudava de manhã trabalhava à tarde. Quem trabalhava cedo estudava depois do almoço. Plantávamos, capinávamos, cuidávamos dos porcos, das galinhas, dos peixes do açude. Chegávamos em casa cansados, cobertos de poeira, mas felizes, porque pela primeira vez sentíamos que fazíamos parte de algo importante. A escola não era apenas uma escola, era um pequeno universo. E nós estávamos aprendendo a viver dentro dele. Willy e Ivin brincando com outros alunos. Foi ali que conheci Ivin. Engraçado pensar nisso hoje, porque no começo eu não gostava muito dele. Falava demais, ria demais, se metia em tudo. Mas a vida tem um estranho senso de humor. Com o passar do tempo, ele se tornaria meu melhor amigo. Um irmão que eu ainda não sabia que precisava. E entre brincadeiras, partidas improvisadas, mergulhos no açude e conversas sem importância, os dias foram passando. Primeira aparição de Cris caminhando pelo pátio da escola. E foi então que ela apareceu. Ou talvez fosse mais correto dizer que eu apareci para ela.
porque a verdade é que eu quase não a notei naquele primeiro momento. Era apenas mais uma aluna caminhando pelo pátio da escola, com um sorriso tranquilo, um jeito doce e um olhar que parecia guardar algum segredo. Mas enquanto eu seguia distraído, ela já observava cada detalhe, como se estivesse esperando alguma coisa, como se soubesse algo que eu ainda não sabia. Cris observando Willy desenhando. Hoje, quando olho para trás, entendo que algumas histórias começam muito antes de percebermos. Começam em silêncio, num olhar, num sorriso, num instante aparentemente comum. Eu não percebi os sinais. Não ouvi os avisos do destino. Para mim, ela era apenas mais uma menina da escola. Mas talvez, para ela, eu já fosse muito mais. E sem que eu soubesse, aquela menina começava a mudar a minha vida. Para sempre. Fim do episódio 1. Continua. Porque existem amores que nunca sabem morrer, viram luz na eternidade pro resto da vida viver.